Ele é de uma família com sobrenome tradicional na cidade, gosta muito de basquete, esportes, está nos mercados de editoração. O Câmara Livre de hoje vai conversar com o empresário Rodrigo Viotto Kolbe. De quem é o Viotto, de quem é o Kolbe na sua árvore genealógica? Minha mãe é Viotto, né? Minha mãe é de uma família de 2 córregos aqui da região. E a Olga, né? Olga Viotto Kolbe. E meu pai é o Sérvio Kolbe, Carrijo Kolbe, filho do João Kolbe, família tradicionalíssima aqui em Bauru já. Você nasceu a sua infância, você se recorda do quê no alto da cidade? A gente brincava na rua, nas imediações da Duque de Caxias, com a 13 de maio, tínhamos uma turma grande de garotos ali de 7 a 12 anos, e eu era um dos mais novos, e foi muito bacana, muito divertido, muito gratificante morar naquela região, poder circular ali a pé, brincar bastante, foi muito bacana. Que tal a conexão com o tempo agora com as 3 filhas que não podem, ou teoricamente têm maior dificuldade de brincar na rua? É triste, né? Porque a gente é de uma época, eu tenho 47 anos, e era possível andar, inclusive à noite em Bauru, desacompanhado, criança. Não totalmente desacompanhado, não qualquer horário, mas isso era possível. Mas essa é uma realidade também brasileira, uns sinais dos tempos. Não podemos fazer, assim, como cidadão unicamente, eu acho que a gente não pode fazer nada. Quem sabe a sociedade, daqui a 10, 20 anos, reverte isso novamente. Você fez a Fundação Getúlio Vargas, a FGV, São Paulo. Por que administração? Eu cresci num ambiente empresarial, né? Minha família era proprietária da Tilibra, meus pais, né? Então a gente vivia aquela realidade de administrar empresas, né? Então todos nós em casa fomos buscar boas formações, e a Getúlio Vargas, né? A Escola de Administração de Empresas da Getúlio Vargas de São Paulo ainda acho que talvez a maior referência, e eu mesmo, né, não me acomodei, estudei bastante e consegui entrar, né? De uma família do setor empresarial, a questão da formação em torno do ambiente, da palavra gestão, estava naturalmente embutido ao longo do tempo em vocês, ou não é bem assim, para tentar identificar como os pais conduziam essas questões? Eu acho assim, nós vivemos num ambiente muito voltados para as atividades do meu pai, né, e dos meus tios. Eu peguei pouco meu avô, né, porque eu era o mais novo da 3ª geração. E isso refletiu na nossa busca de aprender, de saber, de conhecer. Minha mãe também sempre teve já tem uma formação em Direito também. Meu pai era economista pela USP e minha mãe advogada também pela USP. Então a questão de buscar conhecimento, formação, já era uma realidade que já existia na minha casa, e com a questão empresarial, por exemplo, muitos de nós fomos para o lado da administração. Por que o mercado de livros? O mercado de livros é uma coisa interessante na minha vida, né? A Tilibra não era focada em livros, ela era uma gráfica que tinha algumas edições, mas ela é uma empresa de bem de consumo, ela existe, né? Mas estou falando quando a realidade era próxima à minha formação, inclusive. Mas eu particularmente sempre me interessei muito sobre livros e o mercado livreiro. Era uma coisa que me chamava a atenção, o mercado em si também. E na minha própria trajetória na Tilibra, eu era a pessoa lá dentro que mais acompanhava o mercado de livros. Inclusive a gente chegou a desenvolver algumas edições lá dentro, ainda lá dentro, né? A Tilibra chegou a ter algumas edições. E isso sempre chamou muito a minha atenção. E a partir daí eu recebi alguns convites parece que as coisas, né, acontecem, né, as sincronicidades acontecem, quer dizer, eu recebi alguns convites para montar editora com amigos, com conhecidos, até que finalmente em 2000 eu recebi um convite e aceitei. A gente cresceu numa geração onde a memória da questão da relação com a celulose, com o papel, com publicações, era, não sei se você também passou por esse aspecto, era de ter referência de que aquela historinha de que cada papel era uma árvore que caía. E eu estava conversando com o Ricardo Carrijo aqui,
numa entrevista, ele mexe com o setor gráfico, né, inclusive ligado à questão da família, e ele fala, olha, hoje é reflorestamento a realidade. Esse é o horizonte? Acho que sim, acho que a questão do papel, né, eu acho que é muito claro que a gente trabalha no Brasil com papel de reflorestamento, papel com empresas que cuidam do meio ambiente. Não há, assim, acho que as empresas de papel no Brasil, inclusive, são referência em reflorestamento, em tratamento saudável do meio ambiente. Na época que eu visitava mais as fábricas, essa foi uma preocupação muito grande do setor lá atrás. Agora, o livro, ele está mudando um pouquinho, né? A questão do livro... Hoje, as editoras estão virando produtoras de conteúdo cultural. A ideia editora, particularmente, ainda está um pouco mais focada, está focada no mercado de livros de papel impressos, e não temos interesse tão já de abrir mão disso. A gente acredita no livro impresso. Agora, o livro ele está indo para ambientes digitais, né? Então você tem os próprios smartphones, é possível ler, os e-books, enfim, né? Os e-readers, quer dizer, o livro ele passa por uma transformação de conceito de que há uma produção de conteúdo e esse conteúdo poderá ir para diversas plataformas que vão receber o livro. Não há questão de modismo, de comportamento mecânico em relação à leitura. Tem uma série de ingredientes em transformação aí. Lá fora, o cara deita na cama com um tablet na mão para ficar rodando a página para ler, ou o contato com o papel ainda é a realidade? Eu acho assim que tem uma geração vindo aí que talvez vá se acostumar mais a ler no tablet e nos e-readers e assim por diante. Agora, existe sim um prazer do livro impresso, né? Acho que muita gente não vai abrir mão, ou vai conviver, vai ter no tablet alguns livros, mas vai continuar comprando livros impressos. E é lógico, né? Países com grandes quantidades de aparelhos eletrônicos que possam receber um número significativo de livros nesses aparelhos, foram os países em que essa questão do livro digital andou na frente, saiu na frente. Eu acho que agora vai haver um equilíbrio e esses dois mundos vão coexistir. Agora, o mundo digital na área de editoração, para contar histórias ou fazer reflexões, ele abre outros ambientes. Por exemplo, vou citar aqui um autor recentíssimo, lançou Amores Absurdos, um poeta paulistano chamado Celso Viáfara, um colega, onde ele tem músicas associadas aos capítulos. À medida que você vai lendo isso no ambiente digital, você vai tomando contato com a história, de repente você faz um clique e você ouve aquilo daquele capítulo, daquele ambiente que ele escolheu histórias. Você pode transformar isso em quadrinhos, uma série de gêneros, tantos quantos o mundo digital permite. Você vê espaço para isso ou é ainda muito incipiente? Eu acho que assim, estão existindo diversas transformações no mundo digital em relação a publicações. É lógico que se uma publicação começa a desenvolver muito metadados ou hiperlinks que levam a outras publicações ou outros conteúdos, isso é muito bacana por um lado, mas sempre existe uma dificuldade operacional. Quer dizer, esse programa vai ficar mais pesado para ser baixado, vai ficar mais caro, vai ficar mais lento, vai ter que ser tratado de maneira mais cuidadosa. Quer dizer, vai haver espaço para algumas, eu acredito, algumas edições assim que sejam quase que multimídias e multi-conteúdos, que vai para música, que tenham hiperlinks, isso vai existir. Mas eu acho que a maioria das publicações digitais de livros vão continuar um pouco parecidas do que a gente tem no mundo impresso, com possibilidade sim de você estar ali lendo e poder acessar alguma outra coisa nesse aparelho que você está lendo, mas nada, sabe, mas o excesso também não é muito simples. Vou definir a tua editora. Você tem, a gente vai fazer uma apresentação de algumas capas, você tem uma lista de gêneros, mas você tem alguns ligados à questão do esoterismo. É natural que você tenha pontas de lança, né? Você citou o Eric, por exemplo.
Você define como ou não é um gênero aberto? Não, a ideia editora realmente tem uma gama de gêneros diversas, né? Diversa. A gente trabalha com vários gêneros. O esoterismo hoje, sem dúvida, é o nosso maior, a nossa maior atuação, até porque nós temos um autor, que é o Erich von Däniken, um autor com quase 65 milhões de livros vendidos no mundo todo, desde o começo da carreira. Ele vai estar no Brasil aqui pela terceira vez em abril. Ele esteve em Bauru em abril do ano passado, aqui na USP, né, fazendo uma conferência. Nós temos 3 livros do Erich von Däniken, vamos para o 4º livro dele. Nós vamos lançar agora Sinais dos Deuses, que é dos arquivos de Däniken. É uma questão assim do que a gente já explicou, ou explica para as pessoas, né? É um autor com muita plataforma. Ele é muito conhecido. Então as pessoas, assim, a geração anterior, com mais de 50 anos, leu os clássicos dele, voltaram a lê-lo, a ler as novas obras dele. A nova geração que acompanha ele hoje na TV a cabo, na internet, que ele também tem muita presença de internet, está muito interessada nas teorias dele, né, de influência alienígena no começo da civilização humana e da falta de informação que a gente tem em relação às primeiras civilizações humanas, né, de como que elas conseguiram construir coisas maravilhosas como as pirâmides egípcias, por exemplo, que acho que é o exemplo mais fácil de visualizar. Sim. E essas teorias deles estão ganhando força novamente. Então, isso faz com que a Ideia Editora, que é uma editora que está no mercado, que precisa vender livros, precisa estar em evidência, tem assim hoje o Erich von Däniken, as obras dele e obras parecidas com a dele, tem um peso grande. Mas a gente também aposta em literatura, a gente aposta em ficção, a gente procura sempre apostar em jovens autores brasileiros. A gente está sempre tentando colocar um jovem autor brasileiro. Em literatura, o nosso foco maior é um pouco maior em fantasia, né? Literatura fantástica, fantasia, ficção científica. Temos até um rapaz aqui da região no nosso catálogo, que é o JH Pascoal, né? O João Henrique Pascoal, que é de Agudos, trabalha em Bauru. Tem uma trilogia com a gente chamada Primeira Alvorada. Então a gente trabalha com diversos gêneros e trabalhamos com geopolítica, trabalhamos um pouquinho com administração de empresas, trabalhamos com vivências pessoais, né? Indo um pouquinho, passando perto ali da autoajuda. A gente procura ter assim um foco aberto, mas é lógico que com algumas áreas de foco, né? Nessas áreas, o mercado literário faz link com a questão da atração pela leitura, com universos que vão do desconhecido, da descoberta e da curiosidade também? Assim, do ponto de vista de você pegar o exemplo aqui o cara quer saber, quer entender, quer discutir qual a função dos alienígenas na questão de como o cara colocou esse monte de pedra aqui há milhares de anos no Egito. Eu acho o seguinte, né? Eu acho que os livros, né, têm uma função histórica maravilhosa, né? Desde os escribas na antiguidade que transmitiam essa tradição, né, que pegava a tradição oral e passavam, né, os monges, né? Existem vários livros e filmes maravilhosos sobre isso. Quer dizer, eu acho que os livros sempre tiveram, depois Gutenberg inventou a gráfica e aí a pulverização do conhecimento através dos livros foi muito grande, né? Foi uma revolução cultural muito importante. No Ocidente nem se fala, né? Sim. E eu acho que o livro, o mercado do livro, o livro sempre teve esse fascínio de ou apresentar um mundo novo, ou questionar o mundo que a gente vive, ou perpetuar tradições, sejam religiosas, filosóficas, né? Eu acho que sempre o livro tem tido uma função cultural e formação da civilização humana muito grande. Agora, o sucesso no mercado editorial é sempre um enigma, né? Então, e há sempre também um pouco de ondas culturais, né? De acordo com o momento, né? Então, tem modismos também.
Tem modismos. Acho que o modismo vai um pouco na onda cultural, que as pessoas naquele momento estão abertas. Então, tivemos né, era um absurdo imaginar que a criança ia ler um livro de 250 páginas falando de magia para crianças, como foi o Harry Potter. Mas tinha uma geração ali preparada e querendo ler, o que é mais importante. E nessa idade, a fantasia faz parte do lado lúdico, né, do mundo. A criança está saindo da infância, está indo para a puberdade, para a adolescência, pré-adolescência. É a página certa no momento adequado. Né, esse é o desafio das editoras, né, entender o que o público, que aquele momento o público está querendo aquilo. Nós temos agora um erotismo para as mulheres. Uns 50 tons de cinza está rodando. Entrou, quer dizer, as mulheres começaram a querer ler isso, né? Começaram a ter interesse em ler isso, uma vontade pessoal de poder ler alguma coisa mais erotizada, e o mercado, né, foi um pouco sem querer, como sempre, né? São questões culturais, né? Surgiu um primeiro fenômeno e aí o mercado percebeu que havia espaço, sim, para obras nesse sentido, né? Curiosidades para tentar enxergar o seu horizonte, como eu falei, para apresentar você para as pessoas do teu trabalho no dia a dia. Você está lá na editora, você tem um catálogo, tem as questões de fantasia, esoterismo, mas como se acompanha esse mercado? São em feiras, você tem que ter, como no futebol, você tem aqui os olheiros, identificar autores. Sim. Assim, a gente já teve consultores editoriais, temos contatos com agentes literários também no Brasil, e hoje a gente já tem uma linha que a gente está caminhando, né? Então a gente está nessa linha do esoterismo. Tá. E também a gente também tem uma função, acho que a ideia tem tido uma função de sempre tentar um autor novo. Esse ano, por exemplo, nós vamos lançar uma autora carioca chamada Patrícia de Luna. Ela tem uma obra muito interessante, que ela mistura a história do Ocidente, uma história até um pouco esotérica do Ocidente, porque ela mistura fatos do cristianismo com fatos do rei Arthur, da corte do rei Arthur, e ela faz uma passagem meio que personagens que renascem, ou seja, ela traz um ponto do espiritismo na obra dela para reviver uma história de amor, um triângulo amoroso. É romance? É um romance. E como é que você descobriu ela, por exemplo? Então, como a gente está no mercado, essas coisas aparecem, né? Então, essa carioca, ela é amiga do Rafael Dracon, que é um cara que faz sucesso em fantasia, né? Que ele tem o Dragões de Éter, a molecada aí que lê fantasia conhece ele aqui no Brasil, é um cara famoso e tal. Eu conheço o Rafael Dracon, ele não está na ideia, né? Ele está em editoras de maior porte e tal. Logicamente, a obra dela chegou pra gente e estava até em editoras maiores, mas quando eu vi a obra dela, li a obra dela, né, ela mora no Rio de Janeiro, mas ela tem parentes em São Paulo. Eu falei, se você não vier para São Paulo, eu vou no Rio e vamos acertar, né? Eu acho que a sua obra está muito dentro do que a ideia faz, que é esoterismo com fantasia, com história, que mistura tudo que a gente faz e tem essa função de te colocar no mercado, que é uma coisa que a ideia tem feito bem. A gente fez isso com o Leandro Reis, que é um outro autor de fantasia que a gente que lançou, hoje ele já tem um nome no mercado. Agora estamos fazendo isso com o João Henrique Pascoal, que eu já citei aqui. Quer dizer, então eu acho que assim, existem várias coisas. A gente tem que ficar ligado no que tá, no gênero que está vendendo lá fora. Eu particularmente nessas áreas ligadas ao Eric Von Däniken, eu sempre fico ligado e pensando se vale a pena colocar mais gente do porte dele. A gente também tem um livro muito bom de ufologia, de uma autora americana chamada Leslie Ken, que ela conta fatos ufológicos incríveis aqui no Brasil, inclusive com participações de pessoas bem conhecidas aí, né? Tem um fato bem conhecido que envolve o coronel Osiris Silva, bauruense, né? Colega dos meus pais no Instituto Ernesto Monte. A gente gravou histórias com ele. Há 50 anos atrás.
Então, eu acho assim, a gente tem que ficar ligado no que está acontecendo no mundo editorial, mas hoje a ideia já tem algumas linhas. Então a gente já tem nossos agentes literários, que a gente está em contato, já tem algumas coisas em relação ao mercado de fantasia de novos autores. A gente sempre recebe coisa para analisar, né? Que peso tem as feiras de livros nessa história? Eu acho assim, as feiras de livros realmente para quem quer aumentar catálogo, quem quer buscar mais obras para um catálogo numa editora, quem monta uma editora profissional, tem que ir em feiras de livros comprar direitos autorais, né? A Feira de Frankfurt continua sendo a principal feira do mundo, né? E é sempre bom estar lá. Mas hoje em dia também, com a internet, né, com a facilidade de comunicação, você não precisa estar sempre em todas as feiras de livros. Você conhecendo os agentes literários, você sabendo aonde garimpar, quer dizer, tem muita editora aí independente. As grandes, lógico, estão em contatos com agentes, vão nas feiras, expõem. Mas as editoras independentes, de médio e menor porte, que eu incluo a ideia aí, hoje tem muita gente com o nosso perfil que consegue aumentar seu catálogo sem ir nas feiras. O que é comprar direito autoral na questão dos livros? Vou fazer um paralelo com a música aqui. Se você pode produzir uma música, lançar, você faz o registro, tem a questão no Rio de Janeiro para você encaminhar com partitura e tal. Você, essa obra é minha. Se você quiser, você faz um contrato com uma editora e ela pode, com as questões das cláusulas, fazer distribuição disso para outros autores gravarem, enfim. No livro, como funciona? No livro, a questão é o contrato, né? O contrato de cessão de direitos autorais. Geralmente é uma cessão temporária, mas ela pode ser definitiva. Nessa cessão temporária existe uma territorialidade, né? Então você pode lançar o livro, por exemplo, no Brasil ou em todos os países de língua portuguesa, agora que nós temos, né, o tratado da língua portuguesa. E nesse período, né, aquela obra, aquele original do autor fica vinculado a uma editora. Logicamente, quando a gente fala de feiras internacionais, a gente está falando muito de obras lá de fora, né? Então, você, por exemplo, a Ideia Editora já fez 3 livros com Eric von Däniken, todos com contrato de direitos autorais. Nós temos, por um tempo determinado, só a Ideia Editora pode ter aquele conteúdo no Brasil publicado. Nós que desenvolvemos o projeto editorial do livro local, é lógico que eles passam algumas orientações, né? Claro. E isso rege a relação autor, editora e mercado. Quer dizer, se alguém comprar um livro atual da Ideia Editora do Eric von Däniken com outra editora, isso é pirataria, isso é crime. O autor de um livro, escrevi minha história e editei com você. Você ganha, eu ganho por capa? Por exemplar vendido, por preço de capa. 99% dos contratos há cláusulas de percentual, né? Se o livro está sendo vendido, por exemplo, a R$100, vamos fazer na base de 100, que é sempre mais fácil, né? Raciocínio. Um raciocínio a R$100 na livraria, muito provavelmente algo em torno de R$8 vai para o bolso do autor. Tá. O que é editorar em uma tiragem pequena, média, grande para a realidade de mercado nacional? No Brasil, se você fizer uma primeira edição com 3.000 exemplares, é uma boa edição. Porque a bibliodiversidade é muito grande, tem muitos autores no mercado, não há espaço nas livrarias para todo mundo. Seria uma tiragem considerada grande para os padrões nacionais. Hoje em dia nós temos até a tecnologia digital que permite você fazer tiragens de 200, 300, 500 livros. Né? É lógico que isso sobe um pouco o preço da questão gráfica, mas às vezes viabiliza um autor tentar entrar no mercado, uma editora tentar lançar um autor. Eu acho que 3.000 exemplares hoje, para o Brasil, é uma primeira edição até alta, eu diria. Isso significa um volume de leitura per capita ainda muito baixo comparado com outros mercados. Sim, o brasileiro, ele ainda per capita, o índice é baixo. Eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas é algo em torno de 2 livros por ano, eu acho.
o que é baixo, né? O que é muito baixo. Agora, a gente tem que entender que existe uma geração, as pessoas, a geração mais nova, ela é mais leitora do que a geração mais velha. Quer dizer, os grandes fenômenos editoriais ajudaram a criar leitores. Então, vou mais longe que Harry Potter, desde o Paulo Coelho. Sim. Né? Depois podemos falar da geração que começou lendo Harry Potter, né? Podemos falar agora do erotismo feminino, mais focado às mulheres. Podemos falar de fenômenos religiosos, padres, pastores. Porque muita gente que As religiões estão em CDs, teve uma febre, né? Também a questão cultural religiosa, né? Quando a pessoa quer ler sobre pessoas ligadas... Autoajuda, para incluir... Autoajuda, o Brasil teve uma febre de autoajuda muito grande. Hoje, ela até passou um pouco, eu diria. Quer dizer, existe um mercado enorme, mas houve também uma procura muito grande de livros de autoajuda. As pessoas queriam né, tentar trabalhar um pouquinho as suas mentes, as suas psiques, através de livros que trabalhavam um lado pessoal, um pouco espiritual das pessoas, sem dúvida. Você lê bastante? Então, hoje eu leio muito original que chega na ideia. Né? Acaba concentrando para a função empresarial. Eu sou publisher, mas eu sou editor e sou gestor. Né? Então, eu não consigo ficar 100% do tempo na função de editor, que daí eu poderia ler mais, né? Ou ser um publisher que lesse o que quer passar para o editor, enfim. Eu também sou gestor, então o meu tempo para leitura hoje é um pouco profissional. Tá. É o que às vezes me chateia um pouquinho, né? Eu gostaria de ler um pouquinho mais do que eu queria, que eu gostaria de ler. Mas eu tenho uma função hoje profissional, eu tenho que ler coisa que chega na ideia, eu tenho que aprovar, eu tenho que ver se o próximo livro de um autor que já está lá me interessa ou não. Tem muita gente que manda muito original, a gente nem tem tempo para ler, né? Às vezes tem pessoas que leem alguns originais para a gente, quando eu acho que vai ter interesse. É engraçado a questão para tentar as pessoas entenderem isso na cabeça, se imaginar na sua situação eu tenho que ler para ver se me interessa ou não. O significado do se me interessa ou não aí tem a ver a sua realidade de olhar o mercado e de tentar imaginar o que as pessoas gostam de ler, de fato, né? Não é necessariamente o sentido da frase. Sim, eu acho que lógico que eu tenho que ter um interesse comercial na obra, ou uma tentativa de lançar um autor, ou uma tentativa de enxergar naquela obra alguma coisa que possa dar certo, né? Ou novos autores, né? Vamos supor, na área de fantasia, tem muita gente boa, mas eu não tenho a capacidade de aposta nossa em um ou outro. Então, sempre lendo inícios de livros de fantasia para ver qual será o próximo autor que a gente poderá vir a apostar, né? E sempre com um lado de mercado também. É lógico que quando uma coisa nos toca bastante, a gente tem uma certa ideia, pô, isso aqui é muito legal, acho que vai dar certo. Mas a gente tem que tomar cuidado porque, afinal de contas, a gente está lá também para com que a empresa tenha um certo sucesso comercial, né? Tá. Tentar fazer um parâmetro para a questão de mercado para as pessoas conhecerem do ponto de vista de composição de custo. Pegar aleatoriamente como se tivesse uma obra de R$100. Dá para fazer uma continha para ajudar ele a entender o que é o mercado editorial? O que é o custo autoral? O que é o custo da editoração, de distribuição? Para compor isso na cabeça das pessoas? Hoje a distribuição é cara, né? Porque um livro que chega lá na ponta a 100, logicamente tem o custo... Né? As livrarias têm um custo grande para pagar, tem livraria em shopping, então ela tem que pagar aluguel de shopping. Quer dizer, então a margem dessa livraria não pode ser baixa, as pessoas têm que entender isso. Tá. Senão a livraria, que é um ponto de venda de contato com o leitor, sucumbe. E essa relação vem para trás, né? Então, quando o editor pega o livro original do autor, daí ele vai ter o custo da revisão, vai ter o custo da preparação do texto, vai ter o custo depois de um projeto gráfico, vai ter um custo de capa, quer dizer,
Você tem o custo gráfico em si, né? No caso do livro impresso. Então, quer dizer, sempre boa parte do custo está na distribuição também, mas ele existe, as pessoas têm que entender que a maior existe. parte é a distribuição? Eu não digo a maior parte, acho que boa parte. Tá. E depois você vai tendo os custos aqui divididos, né? Uma parte é do autor, tem um custo, muitos livros tem um custo autoral, tem o que é super mais do que justo também, né? E tem o custo dos profissionais do livro, né? Então o revisor, o diagramador, né? O artista gráfico, quer dizer, a gráfica, quer dizer, então isso aí vai fazendo uma cadeia. Logicamente, na hora que a gente tiver um mercado mais forte ainda e a escala permita edições maiores, esse custo possa cair para o leitor final. Mas antes disso, às vezes os leitores brasileiros ficam um pouco irritados com o custo do livro no Brasil, mas existe realmente uma cadeia de custos que é muito difícil driblar quando eu falo para você que 3.000 exemplares é uma boa tiragem. Sim. Então existe uma realidade econômica do nosso mercado que não se dribla da noite para o dia, ou não com qualquer livro, não com o autor que você está lançando, entendeu? No CD, no áudio, usando sempre a música como referência, por causa da questão eletrônica e, sobretudo, digital, a questão da pirataria ficou um concorrente dificílimo de ser combatido, porque você baixa o som, você, por mais cuidados que você tenha, você faz a difusão disso do ponto de vista de chegar sem custo para as pessoas, o que mexe muito, infelizmente, com a questão do direito autoral. Na área de livros, pirataria ainda é um obstáculo? Não, existe pirataria. Existe pirataria. Existe pirataria, os arquivos de livros muitas vezes existem, né, disponíveis por aí. Muita gente, me parece que, eu não sei se é uma questão cultural ou até de acesso, né? Me parece que o leitor, vamos falar que o leitor de livro, ele respeita um pouco mais a questão da pirataria no livro, evita um pouco no geral, né? Legal. Do que a pirataria do ouvinte. Parece que na música ele se permite. Parece que na música as pessoas, né, falam, tá aí, vou baixar, né? Ninguém paga, mas se esquece do artista, esquece do produtor musical, esquece do cara que fez o som lá no estúdio. Quer dizer, as pessoas têm que entender que a pirataria sempre tem um viés de tirar uma remuneração de uma pessoa que trabalhou para que aquilo fosse produzido. Existe uma usurpação Sim. da remuneração justa que as pessoas deveriam receber por aquilo. No livro existe, não vou dizer para você que não existe, né? Nós temos um dos livros nossos do Dani, que em uma época, eu vendo muito bem o livro até hoje, mas uma época as pessoas me ligavam, pô, mas você vai deixar essa pirataria rolar? Eu falava, pô, mas como é que eu atuo nisso daí, né? Mas eu acho assim, as pessoas têm consciência, eu acho que no livro muita gente tem consciência e evita bastante, eu não diria 100%, porque isso não existe, né? Mas muita gente evita a pirataria nos livros. Vou fazer um recorte aqui para algumas questões de perfil que a gente faz sempre no Câmara Livre. Você gosta de basquete, é o seu esporte de origem? Eu joguei basquete no Luso, né? A família gosta muito de basquete, né? Fui lá, né? Com o seu Rodrigues, né? Que organizava o basquete do Luso, o Tonho, o Caetano dos Santos Netos. Depois tive o Paulo Perroca, que foi um grande jogador, foi meu técnico. Então eu joguei basquete. Chato o Paulinho para jogar bola com ele? Basquete eu não sei. Paulo foi um grande jogador, jogou no Palmeiras, o Carlos também. Paulo jogou na seleção brasileira. E jogou com o Oscar, jogou com o Carioquinha, com o Marcel. Mas enfim, o basquete sempre foi uma paixão. Depois, desde jovem, eu também fui dirigente de basquete, né? Fui cartola de basquete. E todos sabem, né? Muita gente sabe, já cheguei a ser sou ex-presidente do Bauru Basquete, né? Trouxe o Larry Taylor com o Guerrinha na época, né? Então a gente tem uma história muito grande ligada ao basquete. Mas hoje em dia eu pratico outros esportes. Hoje em dia eu continuo jogando futebol, que eu sempre joguei a vida inteira, né? Acho que como bom brasileiro
Sempre joguei futebol, né? Jogo atualmente, sempre joguei e jogo atualmente nos campeonatos do Bauru Tênis Clube. Jogo um pouquinho de tênis uma vez por semana com o professor Carlos Bonfim lá no Bauru Tênis Clube também. Pratico yoga uma vez por semana também com a professora Marina Engler. Gosto de vários esportes, de assistir esporte. E acho que o esporte é um outro lado da minha vida muito presente. Já fui jogador, pratico, já fui dirigente esportivo. Você foi passista da Mocidade Independente da Vila Falcão, tradicional adversária nos bons tempos da minha Cartola. Então, acho que eu vi o Pascoal aí agora. Parabéns ao Cartola, assisti o desfile esse ano, foi um desfile muito bonito. Pascoal, Carlos Braga, Paulão. Na verdade, eu como carnavalesco em Bauru, realmente eu fui da Mocidade Independente, né, com o Carrijo, o pessoal da Vila Falcão. Nós tínhamos uma turma ligada ao Bauru Tênis Clube que tinha uma ala na Mocidade Independente. Então a Cátia, a Karen e o Brick dos Santos coordenavam, o QG era na casa delas. E muita gente que pulava carnaval no Bauru Tênis Clube saía. Na época, no começo, até o desfile era na Avenida Rodrigues Alves ainda. E muita gente saía na Mocidade. Nós saímos vários anos seguidos, né, nessa ala. E pegamos até aqueles enredos maravilhosos que marcaram a época aqui no Carnaval de Bauru. E a Mocidade realmente era uma potência muito grande. Aí o Cartola surgiu, foi crescendo. E infelizmente a Mocidade foi parando com o Carnaval. Mas hoje sou simpático ao Cartola. Mas tenho amigo na Águias também. Mas você não desistiu, além de gostar de carnaval, que a família gosta tanto, daí nasceu o Agora ou Nunca, com Roger Baludi e os outros colegas. Paulinho, na Nigeria e companhia. O Agora ou Nunca foi uma história muito bacana, porque eu tive a ideia, né, eu estava de olho, né, do que vinha acontecendo no Rio de Janeiro. Estou dedando ele, mas eu sou do bloco. É isso aí, do nosso bloco aí. Eu estava muito de olho no que vinha acontecer. Eu brinquei carnaval, assim, a minha infância e minha juventude toda, né? E era uma tradição familiar também. Inclusive com escola de samba em Bauru, com carnaval de clube em Bauru, no Bauru Tênis Clube. Eu ia assistir carnaval no Rio de Janeiro. Eu desfilei na Mangueira já saí na Sapucaí. Então, eu sempre gostei muito de participar e de brincar carnaval. Mas eu estava de olho nessa retomada dos blocos de rua em São Paulo e no Rio de Janeiro, já que na Bahia nunca perdeu, vamos falar, nem falo da Bahia, porque nunca se perdeu essa questão do bloco de rua na Bahia, né? O carnaval na Bahia sempre foi na rua. E isso me chamava muita atenção. Às vezes que eu fui no Rio de Janeiro, inclusive assisti escola de samba, de dia os blocos de rua, não tão organizados como hoje, já estavam voltando. E eu fiquei com aquilo na cabeça, até que há uns 3, 4 anos atrás eu falei, vamos montar um bloco. E coincidentemente o Roger Baludi tinha passado o carnaval no Rio de Janeiro, e na volta nós tomamos uns chopes lá no Bebê Batatas, que também do nosso amigo Vinícius, que faz parte da diretoria do Agora ou Nunca, né, com o Manuel Varese, Paulinho Laranjeira, eu e o Roger, né? Tem o Reinaldo Mandalite também, que é grande apoiador também com a gente. E a gente tomando um chopp lá, falou, você não sabe, cara, vi tanto bloco, vamos montar um bloquinho. Eu falei, você não está me falando isso, eu só falei isso. Aquele carnaval eu tinha passado na praia, eu falei, eu só falei isso, você montar um bloco de rua em Bauru, com um trio mais estruturado ou menos estruturado, que permita que as pessoas participem organizadamente, como são os blocos do Rio de Janeiro ou da Bahia, mas que também possa ter uma pipoca, mas que a gente possa ter um trajeto, que a gente ocupe um pouquinho o espaço público de maneira ordenada, com horário, com civilidade e tal, e trazendo um pouquinho da marchinha do clube, uma maneira até de trazer bastante marchinha, lógico, não é só marchinha, nós temos samba, nós temos axé também, mas trazendo bastante da marchinha do clube e trazendo um pessoal que brincou muito com a gente nos anos 70 e 80 no clube, né? E amigos de amigos. Uma reunião de família, foi muito bom. Isso, eu acho que quem saiu os 2 anos, né? A gente ouve assim coisas muito bacanas, assim, a ponto das pessoas falarem, a experiência que eu tive no Agora ou Nunca agora eu considero imperdível, assim. Se você está em Bauru e daquela época e participou daquilo tudo, e tem algumas pessoas de referência no bloco, apareçam,
sejam bem-vindos. Nós temos lá uma turma, o Nelson sai com a gente. É muito bacana, é um revival, né? Uma palavra em inglês, mas desculpa, mas é um revival do carnaval dos clubes, né? E é uma coisa muito dali, sabe? Eu não acho que... já perguntaram, pô, mas vocês querem ir para o sambódromo? Não, eu acho que o pessoal que está no sambódromo foi super bem, né? Eu sei que... né? Tem gente que eu conheço que sai no pé de valsa, não sei o que lá. Cara, o nosso formato é aquele, nós temos uma proposta muito definida, quem tem referência com a gente apareça, quem quiser ir na pipoca vai, quem quiser ir no Beber Batatas no dia que a gente sai. Talvez estimular outras pessoas a montarem uma espécie de circuitos de blocos em outros Eu itinerários. acho que talvez naturalmente surja, né? Inclusive está tendo esse carnaval municipal que é parado, mas está tendo, né, essas coisas do carnaval municipal nos foras, em bairros. Em bairros, quer dizer, não é o conceito nosso, mas remete um pouquinho. Eu acho que isso já é uma coisa que o Agora, de certa maneira, também influencia. Agora, o Agora ou Nunca é uma proposta muito boa, uma energia muito positiva. Nós estamos lá para brincar, para fazer carnaval, para ter um momento, sabe, cultural de... Pô, as minhas filhas, né, sabem cantar as marchinhas. Legal. Quer dizer, eu acho que o Agora ou Nunca, lógico que eu também sou responsável, mas o Agora ou Nunca é muito responsável por isso. E pessoas como você vêm e brincam com a gente e tal, famílias. Hoje a gente tem filho, pai e avô. A avó vai no trenzinho. Então vai a neta, vai a filha, o filho, entendeu? Vai famílias inteiras brincar com a gente, o carnaval muito gostoso, uma coisa muito brasileira, uma coisa muito de Bauru. Bauru tem ainda um carnaval muito bom, mas teve um carnaval sensacional, né? Isso da minha época, antes da minha época, acho que, né? Se você pegar os historiadores de Bauru aí, o Automóvel Clube de Bauru, a Hípica, o Bauru Tênis Clube das Antigas, quer dizer, o Luso, na época tinha mais clubes, o BAC teve carnaval bom, o Country teve carnaval, o Paulista teve carnaval, quer dizer, Bauru chegou a ter, eu acho que nos anos 70, 9 clubes com baile, o Bancários tinha carnaval. Sim, muito bom. Quer dizer, então, isso é sensacional, eu acho que o Agora ou Nunca tem uma contribuição nisso inquestionável. E que tal você conviver com 4 mulheres em casa? Tem gente que fala que eu tô... É um karma bom, né? Se vamos falar em karma, é um karma bom. Quer dizer, é lógico que a gente sempre pensa, pô, né? Quero ter um casal de filhos, alguma coisa assim, né? Acho que todo marido e mulher às vezes pensa nisso. Mas eu vou te falar, eu não trocaria nenhuma das minhas mulheres por um homem, né? Não dá pra ver agora minha família, só eu de homem, tem um cachorro, o cachorro é muito bem-vindo, enfim, é um ambiente um pouco feminino, mas a gente sai, vai jogar bola, toma uma cerveja com os amigos, sabe? Às vezes a gente vai para os ambientes mais masculinos para também dar uma respirada. Rodrigo, muito obrigado você bater um papo aqui sobre a sua atividade empresarial, da ideia e a questão do mercado, e que a leitura estimule as pessoas a pensar, imaginar horizontes, reflexões, porque afinal conversar sobre a vida, nas palavras ou não, é o que faz a gente mover um pouco a história. Nelson, obrigado, parabéns aí pelos programas, pela sua atividade aí jornalística e musical. Você também está fazendo aí cultura, né? Você está promovendo a cultura aqui em Bauru. Deixa esse abraço aí para o pessoal de Bauru, se puderem prestigiar os livros da ideia, né? Acho que nós somos aqui locais. Lógico que nem todos os nossos autores são locais, né? Os nossos autores são locais ou autoras, mas estamos fazendo um trabalho. Acho que estamos participando do mercado nacional de livros, estamos levando ideias diferentes, não necessariamente as pessoas precisam concordar com as ideias ou com os livros que existem na ideia ou gostar dos gêneros, mas eu acho que a gente está promovendo cultura. O livro tem um papel muito importante nisso, na cultura, na criação da civilização humana, e acho que estamos tentando contribuir um pouquinho para esse cenário cultural, também bauruense e regional, dessa maneira. Obrigado.
Leia, isso faz bem. Hoje o Caminho Livre conversou com Rodrigo Vioto Kolbe. Até o nosso próximo programa.